Olá, pessoal, bom dia! Sejam bem-vindas e bem-vindos para o nosso segundo dia da nossa jornada do posicionamento digital. O objetivo dessa nossa jornada é dialogar com os colegas que já estão atuando nas mídias sociais, desenvolvendo seus trabalhos e se posicionando de forma direcionada, com clareza. Então, nós estamos aqui no decorrer de toda essa semana, até o dia 22, com vários convidados para falar sobre posicionamento digital. E só para ressaltar que falar de posicionamento digital está vinculado diretamente com a forma como você se posiciona nas redes sociais. E quando se fala de posicionamento nas redes sociais, nós estamos falando do que você ensina, do que você compartilha, das suas verdades, daquilo que você acredita, quais são os teus fundamentos, quais são as suas estratégias de marketing para posicionar a sua marca. Lembrando que no marketing digital nós temos várias estratégias digitais e uma delas é o marketing de conteúdo, que é o que eu tenho desenvolvido nos últimos tempos, que é exatamente a produção do conhecimento, a produção de informações, compartilhando aprendizado. Então, isso é produção de conteúdo. Então, se você está na internet, quer iniciar no digital, mas não sabe exatamente como começar e o que de fato postar nas redes sociais, como fazer isso, então fique com a gente no decorrer dessa semana, que nós temos muitas coisas interessantes para tratar e para trazer para vocês, porque essa jornada foi pensada com muito carinho para nós contribuirmos com você, que quer iniciar no digital ou que já está no digital, mas ainda tem uma certa dificuldade para compreender a linguagem do digital. Bom dia, Pedro! O Pedro também vai ser um dos grandes players aqui já da nossa área na internet, falando sobre serviço social e saúde. Quase que eu saio aqui. E essa semana a gente também tem um bate-papo, né, Pedro? Vamos trazer aqui a experiência do Pedro na área da saúde, sobretudo no que se refere à residência, mas também falando de como tem se dado o trabalho dele nas mídias sociais. Então, essa é uma coisa muito bacana que a gente vai aprender. Então, na internet, nós temos a possibilidade de definir inicialmente, a gente chama de nicho, né? As pessoas ainda têm dificuldade de compreender o que é o nicho, o que é persona, mas é porque quando nós, vamos imaginar, para quem era da área do serviço social, quando inicia. Bom dia, Valquíria! Quando nós iniciamos numa determinada instituição, a gente vai conhecer o nosso usuário, a gente vai entender quais são as demandas, quais são as principais expressões da questão social que envolve o cenário de uma família que a gente atende nos diversos espaços socioocupacionais. Não é assim que funciona? Bom dia, Silvinha, já estamos aqui, Silvinha. Então, da mesma forma no digital, o que acontece? Quando nós ingressamos nessa forma de trabalho no digital, nós precisamos aprender sobre a linguagem do digital, nós precisamos entender quais são as regras, nós precisamos definir o que eu vou trazer para a minha audiência, que são as pessoas que estão consumindo de forma mais direta o meu conteúdo. E detalhe, nós temos seguidores, nós temos audiência e nós temos a nossa persona. Então, os seguidores são todos aqueles que estão na tua rede, e não só no Instagram, mas em várias outras redes. A tua audiência é aquela que consome o teu conteúdo, tudo aquilo que você traz na sua mídia social. Agora, a sua persona é aquela que você direciona o seu conteúdo, é aquela que você vai focar para trabalhar. No meu exemplo, eu vou trazer o meu exemplo aqui que é para poder ficar bem claro para vocês. Eu tenho focado no posicionamento digital. Por que posicionamento digital? Porque eu tenho observado e fiz uma análise no decorrer de 2020 dos perfis do serviço social. E o que eu consegui identificar? Que muitas pessoas, muitos colegas, são centenas, se não milhares já, atuando no digital, porém ainda sem a estratégia e falando de tudo ao mesmo tempo. E nós temos esse problema, né, do serviço social. A gente tem uma formação genérica, então a gente tem essa tendência. Então, se você quiser ter referência, ser autoridade em determinado conteúdo, para fazer, para atender a estratégia e a dinâmica do mundo digital, nós precisamos iniciar focando em algo, que é exatamente focar no nicho. Então, se você fala para todo mundo, você acaba dispersando e não conseguindo trazer todo o conteúdo.
E isso só é possível quando você tem clareza, né? Clareza de quem você é, clareza do que você gosta, do que você realmente quer compartilhar com as pessoas, e não só do ponto de vista profissional, mas inclusive do ponto de vista pessoal, porque as pessoas estão na internet e acreditam que precisa postar tudo sobre a sua vida. Não se trata disso. Você vai postar aquilo que faz sentido, aquilo que você está disposto a mostrar. E não é que você vai ser duas pessoas. Nas redes sociais eu sou uma pessoa e fora das redes sociais eu sou outra. Não se trata disso. Está relacionado exatamente com aquilo que é pertinente ao teu trabalho. Porque quando nós estamos no nosso local de trabalho, a gente sai todos os dias de manhã para trabalhar, nós compartilhamos a nossa noite, compartilhamos sonhos, compartilhamos até as nossas raivas com o outro, não é assim que funciona? Então, no mundo da internet também não é diferente. Você vai compartilhar aquilo que faz sentido para você. Quando nós estamos no nosso local de trabalho, nós chegando, damos bom dia para os colegas, e aqueles mais próximos a gente vai contar o que aconteceu na noite anterior, vai contar sobre as suas expectativas para aquele dia, vai fazer um desabafo. Então, no trabalho, a gente costuma fazer isso com os nossos colegas de trabalho, não é mesmo? Então, no mundo digital também. Você vai fazer da mesma forma que são os nossos bastidores. No entanto, assim como no trabalho físico, no offline, como a gente diz, assim como no offline a gente nem sempre quer dizer tudo, nem sempre a gente conta tudo, conta o que aconteceu, às vezes teve uma briga com o marido, brigou com o filho, ficou depois arrependido. Nem sempre a gente conta os detalhes, conta só, às vezes assim, gente, hoje eu fiquei chateada, tive um pega com o marido, briguei com o filho, fiz... Mas a gente nem sempre conta os detalhes, a gente conta aquilo que faz sentido. E nas mídias sociais a gente precisa ter clareza daquilo que eu quero trazer, aquilo que vai fazer sentido para o meu negócio. E lembrando, se nós estamos no mundo digital, se nós decidimos, se tomamos uma decisão em estar no digital, então a gente sabe que existem regras, assim como em qualquer instituição que nós precisamos atentar para as regras, no mundo digital não é diferente. Você precisa entender as regras, a linguagem, a dinâmica, e essa dinâmica da internet, ela muda todo dia. Esse é o grande desafio, porque quando a gente acredita que já está aprendendo, algo novo aparece, estratégias diferenciadas aparecem também, e esse é um detalhe que a gente precisa considerar aqui no mundo da internet. E falar de autoconhecimento é exatamente trabalhar o nosso eu, trabalhar até que ponto eu estou disposta realmente a estar no mundo digital. E essa foi uma dor, né, que eu acredito que tanto a Silvia passou, quanto eu passei, que a gente precisou trabalhar muito essa questão do autoconhecimento para poder conseguir realmente ir destravando no mundo digital e compreendendo o que de fato a gente queria trazer de ensino, o que de fato nós queríamos compartilhar com os nossos seguidores. E eu já vou aqui iniciar com a Silvinha para a gente não perder tempo, que ela tem muito conteúdo para trazer para a gente hoje. Deixa eu só achar aqui a Silvia. Vamos lá, Silvinha, deixa eu ver se eu te encontro aqui. Professor José Luiz, bom dia. Servidos um cafezinho, gente. Sem cafezinho não vai de manhã, né? Então vamos lá. Bom dia! E aí, Silvinha? Gente, a Silvia é uma parceira de muitas... Já tem décadas, né, Silvinha? Do ensino superior, atuamos como professoras juntas, né? Hoje ela não faz mais parte do nosso quadro, mas, como eu sempre digo, a gente é colega de trabalho, mas a gente constrói os relacionamentos e é para sempre, né? Então a Silvia é uma dessas amigas, né? Que a gente, uma amizade que foi construída no local de trabalho, mas que hoje nós temos aí, graças a Deus, um vínculo que nos permite ter parcerias, e nós podemos dizer que a gente, de certa forma, iniciou essa trajetória, né, Silvia, de estar aqui no digital, estar aprendendo. Então, a Silvia tem focado o trabalho dela muito na perspectiva do autoconhecimento. Inclusive, já tem um quadro, ela é a professora Lidiane Cavalcante, da Universidade Federal do Amazonas, que é na Trilha do Saber, né, Silvia? Trilha do Ser.
Ou trilha do ser, no trilha do saber era outra, né? É porque é tanta trilha. Então, na trilha do ser, que é exatamente trabalhar essa perspectiva do autoconhecimento. Se você ainda não assistiu, toda sexta-feira, às 15 horas, horário em Manaus, elas estão no ar falando sobre vários temas, gente, até sobre morte, né? Sobre luto, sobre tudo, gente. Tudo que está relacionado com essa questão do eu, né? E a professora Silvia, ela é assistente social, ela é terapeuta holística, né, Silvinha? Então, tem desenvolvido seu trabalho, é mestre em serviço social, em serviço social pela PUC. Então, nós temos aqui só o pessoal renomado para trazer conteúdo para nós. Então, Silvinha, mais uma vez, bom dia, pessoal. E vamos fazer o seguinte, antes de a gente iniciar, só para lembrar você, para que essa live ela ganhe relevância, clique aqui no coraçãozinho e também compartilha com os seus colegas, tudo bem? Para que a gente possa alcançar mais pessoas. Então, vocês sabem que tem o algoritmo, nós temos aí toda essa questão do Instagram que a gente precisa aprender e fazer com que ele entenda que nós estamos aqui, presente e trabalhando, batendo nosso ponto, né, Silvinha? Vamos lá. É contigo, Silvinha. Pode se apresentar se apresentar melhor. Pode ir com você. Tá bom. Gente, bom dia, Fran. Quero agradecer o convite, né? Agradecer essa oportunidade. Na verdade, falando de história de vida, né? Como a Francine estava colocando agora há pouco, foi justamente nesse processo, nessa convivência, né? Que nós passamos por vários processos, né? E processos que, na verdade, foram doloridos mesmo, né? Porque quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando de um parto, né? Por quê? Um parto de quem? Um parto de nós mesmos, né? Porque quando a gente passa pelo processo, a, nós vamos percebendo que muito de nós, cada pedacinho, né? Determinado fragmento que já não consegue mais conviver com aquilo que nós somos hoje, precisa morrer, né? E morrer, né? Não significa acabar, né? Eu vou pegar a frase do Eckhart Tolle, né? Que ele fala que a vida não tem oposto. O oposto da morte é o nascimento, né? Então, se a gente for parar para observar, diariamente, a cada manhã, a gente deixou um pouquinho de nós no ontem, né? Ou seja, um pedacinho nosso morreu ontem. E hoje nós renascemos de uma forma diferenciada. Por quê? Ontem eu assisti uma live da Fran, né? Eu acho que foi com a Tamires, né, Fran? Eu Oi, assisti só um pedacinho. Eu assisti só um pedacinho. Mas, gente, um pedacinho de conhecimento, um fragmentozinho, uma frase, às vezes, que alguém te fala, se essa frase te toca, se essa frase faz sentido para você, ela te muda. E se ela te muda, aquilo que já não consegue, aquela concepção, aquela ideia que você tem, se você percebe que ela não cabe mais diante das mudanças que nós estamos vivendo, ela já não faz mais sentido para você. Então, aquele pedacinho morre e renasce um novo, né? Então, ter essa percepção é a gente entender que quando a gente busca o nosso próprio conhecimento, a gente vem em busca da nossa descoberta íntima, né, do nosso autodescobrimento, a gente vai percebendo que muito de nós vai ficando para trás. Fragmentos nossos vão ficando para trás, né? E a gente está renascendo todos os dias. Então, no processo do autoconhecimento, a gente se percebe dentro dessa mágica. Eu costumo dizer que é dolorido, mas ao mesmo tempo é mágico. Por quê? Porque a gente se percebe dentro de uma nova dinâmica que até então a gente não percebia, né? E o autoconhecimento, ele faz com que a gente se melhore em todas as áreas da nossa vida, né? Quando a gente fala de desenvolvimento pessoal, automaticamente, gente, não tem quem não se desenvolva, né? Quem não busque sua melhoria pessoal, que automaticamente é natural, vai se desenvolver também profissionalmente, porque eu não posso separar, eu sou um só, né? Eu sou um ser, né? Eu exatamente. sou um ser completo. Então, se eu sou uma boa pessoa, automaticamente eu vou ser um bom profissional. Agora, se eu não sou uma boa pessoa, ontem eu ouvi a Fran falando sobre ética, né?
Então, se eu não sou uma pessoa ética, eu não vou ser uma pessoa ética na profissão também. Então, a gente precisa começar a se observar. E falar de autoconhecimento é falar de uma autoobservação, né? É falar de um processo, de uma reflexão profunda sobre quem de fato nós somos. E falar sobre quem nós somos, né? É difícil, porque é mais fácil a gente observar o outro, falar do outro, né? Mas quando chega na nossa vez, fulano, fala um pouco de você, né? Quem nunca passou por uma experiência de entrevista de emprego e o entrevistador perguntou, né? Fala um pouco Fale de de você, quais são as você, qualidades? matou. Eu, Quem, né? quem E sou eu? agora? Onde estou? Para onde que vou? É, Já passei por isso. então a gente se percebe num labirinto. Por quê? Porque a gente não consegue se identificar de mesmo. É difícil falar sobre a gente. Por quê? Porque a gente não tem o hábito de se conhecer, de se buscar, de fazer né? De fazer essa viagem mesmo, tá certo? Então, a gente fala de autoconhecimento, né? No contexto das mídias digitais, e hoje as mídias digitais, elas estão aí. Eu gosto muito, assim, a Fran tem sido a minha referência, ela tem sido a pessoa que tem me despertado mesmo, né? Tanto que eu comecei a fazer live com a Fran, né? Falando um pouco do meu processo histórico, nós estamos vindo, né? Tanto eu quanto a Fran, a gente vem de um processo de docência, né? A Uhum. docência, por si só, já nos leva a um caminho de descobertas, né? Porque Exatamente. nós não convivemos só com a gente. Quem é docente, né? A Fran, que lida, né? Nós que lidamos, estávamos lidando diariamente com pessoas, né? É entender que o aluno, a gente chama aluno, mas o aluno é um ser, é uma pessoa, né? E a Exatamente. gente precisa entender que se eu não buscar a empatia, desenvolver a empatia, essa relação ela fica muito fria, ela fica muito solta, né? Então, quando a gente trabalha o autoconhecimento, a gente também começa a desenvolver um relacionamento melhor, não só comigo mesmo, mas com os outros, porque eu vou percebendo que as minhas dores pode ser também a dor do outro, né? Então, a gente vai observando o quê? Que esse processo de crescimento, o processo de desenvolvimento por si só, ele não é um processo, apesar de o autoconhecimento ser um processo que só eu vou fazer, só eu tenho que me buscar, um processo que automaticamente, e isso é a maravilha da vida, né? Eu costumo dizer que isso é muito Exatamente. interessante. Por quê? Porque no processo em que eu faço uma viagem para dentro, eu começo a me observar, eu vou começando a perceber também que o outro pode estar passando por um mesmo processo. E entender que a dificuldade que eu tenho, né, o outro também tem. Então a gente vai substituindo aquele julgamento, aquele pré-julgamento que a gente que a gente costuma fazer das pessoas, né? Hoje a gente olha e às vezes, muitas das vezes a gente, né, a gente critica, a gente julga, né? Então, com o autoconhecimento, a gente vai aprendendo a adquirir respeito próprio e automaticamente a gente vai começando a colocar esse respeito na vida em relação ao outro também, né? Então, quando a gente fala de mídias digitais, que é o foco, né? A gente vai observar que vai ter vários conteúdos, né? Como a Fran mesmo já colocou. Então, se a gente não tiver de fato um posicionamento ético, a gente acaba indo por outros caminhos, porque a gente vai encontrar tudo que é conteúdo, né? Vai ter Exatamente, conteúdo, exatamente. né, para todos os gostos. E se a gente não se conhece, a gente acaba indo por um caminho que pode ser prejudicial para a gente mesmo, né? Então, primeiro, né, dentro do processo do autoconhecimento, a gente precisa, o autoconhecimento permite, na verdade, que a gente consiga identificar os nossos limites, as nossas fraquezas, né, e as nossas tendências, né? Porque às vezes a gente vê um humor, a gente vê uma página que é humor, né? E a gente já acha engraçado. Só que a gente não percebe que aquilo, se eu fizer um comentário sem refletir, a gente vai estar magoando outra pessoa, né? Pode até ser que a gente pegue uma curtida, leve uma curtida. Mas e aí?
né? Onde é que fica o nosso processo humano, se a gente não começar a refletir sobre as coisas que nós estamos postando, né? E comentando na internet, porque a gente tem, de fato, e o processo de autoconhecimento, ele também nos ajuda a desenvolver a autorresponsabilidade, né? E eu acho isso importante falar, porque nós estamos lidando com a mídia. Ah, mas é uma mídia. Só que nós estamos lidando com pessoas, né? Exato. Quem está recebendo o teu conteúdo são pessoas, não é só um computador, não é só um celular. São pessoas que estão lendo, né? E pessoas que podem se sentir magoadas, inclusive pode até levar a suicídio, porque às vezes se uma pessoa se identificar com algo mal posto na internet, né? A gente pode Exatamente. Já contribuir aconteceu, né? sim, a gente pode contribuir né, um processo negativo na vida de alguém. Então, o processo do autoconhecimento nos permite, né, fazer essa reflexão, porque se eu não quero para mim, se eu não faço comigo, se eu não gosto, né, se eu gosto, não significa que vai acontecer, que o outro vai sentir igual, né? Então, a gente precisa começar a fazer essas reflexões profundas sobre o que de fato, quem eu sou, né? E o que eu quero, né? Então, quando a gente fala de autoconhecimento, é saber o que se busca, é saber o que se quer, né? É saber o que se gosta e é saber o que é bom também, né? O que é bom para mim, né? Então, poxa, quando eu estou, eu não sei se, eu acredito que a grande maioria aqui eu sempre vejo as postagens, né? Eu acompanho algumas postagens e eu vejo, né? O conteúdo e a gente vai identificando ali, a gente vai se identificando com algumas postagens, né? E com outras automaticamente não. E isso é interessante, por quê? Porque às vezes a gente fica curtindo postagem que a gente nem gosta, só porque a gente, né? Eu tô ali, faço que nem a Fran, né? A gente acaba se alinhando um pouquinho e a gente vai vendo, vai descendo, vai no automático, né? Então, o autoconhecimento, ele nos permite identificar o nosso projeto de vida, né? O nosso projeto pessoal. E trabalhar nas mídias sociais, ela pode sim estar nos ajudando a desenvolver o nosso projeto de vida, o nosso projeto pessoal e até mesmo profissional. E eu falo isso, gente, porque hoje eu já identifiquei o meu projeto de vida, né? Eu sou assistente social, sou mestre em serviço social, trabalho na docência, não deixo, né, a profissão, não estou deixando o serviço social, eu estou apenas alargando um pouco mais o meu caminho profissional, por isso, desde 2009, eu faço outros cursos, né? Estou finalizando, inclusive, de psicanalista, de terapeutas, de terapias mesmo, certo? E de 2020 para cá, a pandemia, a gente diz, a gente sabe que a pandemia é um processo bem sofrido, é um processo bem doído do qual nós estamos passando, né? Mas foi, por incrível que pareça, foi justamente na pandemia, no meio do caos, né? No meio de tanta agonia, no meio de tanta tristeza, que eu descobri de fato uma das metas do meu projeto de vida, né? Porque como eu sempre gostei de trabalhar com conhecimento, sempre buscar conhecimento, na pandemia, o ano passado, quando nós tivemos aquela coisa bem mais forte da pandemia, foi quando eu voltei mais para mim, né? Foi quando eu parei, né? Poxa, já tenho esses caminhos aqui traçados, e agora o que que eu quero? O que que de fato... Aí eu tirei um tempinho e pensei, né? E é nisso que eu vejo a benção, né? Do isolamento social. Não vejo isolamento social como algo que a gente vai se afastar de quem a gente gosta, não. Mas eu usei o isolamento social para trabalhar a minha solitude e para trabalhar dentro de mim mesma. Já que eu não podia estar, né, no aglomerado, eu aproveitei a solitude daquele momento para trabalhar dentro de mim mesma, né? E foi quando eu decidi, né? Eu vou partir agora para um processo. Já trabalhei muito conhecimento externo, né? Estou trabalhando ainda, né? O conhecimento da sociedade, com o conhecimento do serviço social em si, na docência. Não parei com isso, mas aí foi quando eu decidi, bom,
Eu já viajei muito para fora, agora eu vou viajar para dentro, né? E para dentro de mim. Foi quando eu decidi o meu nicho nas redes, né? Na vida, a partir de então, trabalhar o autoconhecimento. E foi quando eu decidi. Por quê? Porque eu me identifiquei com aquilo, né? Então, como eu já venho de um processo de terapias, de estudos internos mesmos, então eu decidi, eu vou trabalhar com o autoconhecimento. E é sobre autoconhecimento que eu vou desenvolver. E quando a Fran falou logo cedo sobre a questão da persona, né? Que a gente identifica a persona, né, Fran? A persona a minha persona sou eu mesma, né? Eu acho Então, que, o que eu acho que todo mundo começa dessa forma, né? Porque eu também, inicialmente, fui a minha própria persona. Então, a gente vai. É uma das coisas que é interessante a gente pontuar. Porque, às vezes, a gente só quer olhar para o outro, encontrar a situação no outro, mas a gente vai percebendo que, na verdade, é olhar, quando a gente para e olha para o eu, para dentro de você mesmo, para justamente identificar aquilo que você está disposto a fazer. Então você vai percebendo que, na verdade, você parte de você, né? Então, e aí você acaba fazendo uma caminhada relacionado com essa dor que você inicialmente tentou resolver. E uma delas, por exemplo, no meu caso, foi exatamente essa questão do posicionamento digital, né? Porque, para quem me conhece, a Silvia já me acompanha há mais de 10 anos, então a gente sabe que eu sempre envolvida em todos os movimentos, nas entidades representativas da categoria. Então, falar de empreendedorismo digital, falar de falar da tecnologia, estar nas mídias sociais, para mim, foi algo desafiador, porque está relacionado com aquilo que a gente vem criticando de forma muito contundente. Então, me posicionar, colocar as mídias sociais como uma estratégia de trabalho para o assistente social não foi fácil no início, não tem sido, mas foi quando eu comecei a analisar e perceber que, de fato, era exatamente essa minha dor, a dor da persona, que era exatamente eu. Aí fui a partir do autoconhecimento, né, também fiz, assim como a Silvia, aproveitei para estudar muito, para pesquisar, para buscar outras formações, e a gente vai dialogando com outras áreas e você vai, de alguma forma, alinhando ali aquilo que faz sentido para você. Então, inicialmente, eu me deparei com essa situação e defini, por exemplo, o meu nicho hoje, que é serviço social. Eu tenho os que a gente chama de subnicho, né? O subnicho macro, mas aquele funil de conteúdo. Então, é serviço social, marketing digital, mais focada no posicionamento digital, que é exatamente a dor inicial da persona que era eu, mas é uma dor que eu percebo, né, dos colegas. E aí, o que é interessante que a gente aprende no digital, que você nem sempre sabe qual é a sua dor nas redes sociais, né? Qual é a tua necessidade. Então, a gente chama isso de consumidor inconsciente, quer dizer, ou seja, não sabe que ele está na internet, mas ele ainda não está fazendo de forma estratégica, que ele não está trazendo conteúdo relevante, ele acredita que está fazendo, mas ele não percebeu que ainda não está utilizando de forma clara as estratégias e, acima de tudo, entendendo essa linguagem do digital. Então, a gente passa por esse processo, não tem jeito, né? A gente sempre é a nossa própria persona. Quando a gente fala de dor, né? Essa dor ela pode vir manifestada de qualquer sintoma, né? Então, geralmente a gente sente assim aquela angústia, aquele vazio, eu não sei se já aconteceu com vocês, né? A gente se dedica tanto, a gente trabalha, passa o dia trabalhando, quando chega a noite, mesmo quando a gente vai descansar, a gente fica com aquela coisa, não sei se acontece com vocês, dá aquele enjoozinho no estômago, né? Por quê? Porque sempre tem uma vozinha que vai te dizer, tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa. Poxa, mas eu já fiz tanto, mas fica aquela vozinha, tá faltando alguma coisa. E é importante a gente observar, porque, gente, todos nós estamos nesta vida para fazer alguma coisa, né? Que seja alguma coisa para o nosso próprio desenvolvimento, para o nosso próprio crescimento, né? Todos estamos em uma passagem de evolução nesta vida. E
O que vai nos ajudar nesse processo de evolução é quando a gente desenvolve de fato aquilo que a gente vem fazer, né? Que é o nosso projeto de vida. Tem gente que nasceu para ser mãe, tem gente que nasceu para ser professora, tem gente que nasceu para fazer, né? N coisas, mas cada um, eu, a Fran, a Rutinha, a Thalita, a Clícia entrou também. Gente, um beijo, um abraço, a Casey, né? Eu não vi os outros nomes passarem, mas assim, vocês estão no meu coração, viu? Forte abraço a cada uma de vocês. Então, vejam bem, nesse projeto que nós estamos, né, a gente precisa manifestar. E quando a gente não manifesta, que quando fica aquela vozinha que vem te perturbar à noite. Tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa. É o bichinho da inquietação, é isso mesmo, Thalita? Então, essa inquietação, gente, é justamente por quê? Porque a gente sente, nós sabemos que ainda temos muito a desenvolver, nós sabemos que tem um potencial dentro de cada um de nós que quer se manifestar. E esse potencial, essa habilidade, essa competência, essa coisa boa que nós temos para colocar na vida, ela vai ficar gritando na nossa consciência. E a gente só vai sossegar mesmo, só vai se aquietar, né? Quando a gente começar a colocar isso na vida. Então, isso é o que nós chamamos de projeto, né? Que é um projeto nosso de vida que a gente vem manifestar. E como é que a gente vai saber, gente? É justamente pelo autoconhecimento, tá? A gente fala, mas como é que eu vou saber? Como é que isso é difícil? A Fran sabe, e vocês também sabem, eu acho que eu já falei várias vezes nas lives, né, Fran? Eu não gostava de fazer live, né? Eu confesso a vocês que quando falava de, vai fazer um vídeo, aí eu, caraca, eu não quero fazer vídeo, né? E eu lembro que quando nosso maior desafio foi quando, eu acredito que foi, não sei se foi 2013, eu acho que foi 2013 para 2014, eu não lembro meio ano. Quando a gente começou a trabalhar no EAD, não foi, Fran? E eu lembro que a coordenação da época, a coordenação do EAD pedia para a gente fazer vídeo. Gente, foi a minha maior dor. Eu acredito que a da Fran também. Por quê? A gente tinha que ficar postando vídeo. A gente tinha inclusive como é que eu chamo, gente? Tinha um estúdio para a gente gravar vídeo. Se eu não sou atriz, eu não vou fazer vídeo, eu não vou ficar de frente de câmera. Gente, foi um processo assim. Hoje eu tô rindo, né? Mas eu chorei naquele momento, porque foi trágico, né, gente? Não queiram ver aqueles vídeos que eu fiz logo no início. Então, vejam bem. Mas o que acontece? Por que isso foi triste, mas foi bom? Porque a gente precisa passar, para a gente saber, uma das condições para a gente entender e saber de fato qual é o nosso projeto de vida, é passando pela experiência. Eu podia falar a vida toda, eu não gosto de fazer live, eu não vou fazer. Se eu tivesse me negado a fazer a primeira live, eu não teria descoberto que ia ser tão bom, né? Se eu tivesse me negado a fazer os vídeos lá em 1920, eu não teria descoberto que eu iria conseguir, né? O primeiro vídeo saiu lá, uma coisa que é melhor apagar da história. Mas conforme você vai fazendo, a gente vai se aperfeiçoando. Gente, e uma coisa interessante, quando a gente desenvolve o nosso autoconhecimento, mesmo quando a gente começa a descobrir na gente o nosso potencial, o nosso valor, porque a gente não se dá valor, e o autoconhecimento ele nos permite identificar o nosso valor na vida, né? Então, quando a gente começa a se descobrir, a gente percebe, caraca, olha que vídeo, o vídeo já saiu legal. Então, a experiência juntando com o conhecimento, né? Quando os dois estão alinhados, quando a gente começa a desenvolver a sabedoria, né? Então, a gente vai se tornando mais sábio. Poxa, eu não gostava de fazer live, mas eu não gostava por quê? Porque eu nunca tinha experimentado, né? Então, se eu não experimento, eu não vou saber se eu vou gostar ou não. Então, gente, o autoconhecimento, ele é dolorido por quê? Porque muitas das vezes a gente tem que passar pela situação. Eu só vou saber se eu gosto ou não se eu provar, né? Tem um bolo de chocolate ali. Eu só vou saber se ele tá bom ou não se eu comer, né? Se eu colocar um pouco na minha boca e sentir o sabor. Se tiver ruim, eu não vou comer mais, né? Se eu fizer uma live e não gostasse, se eu tivesse feito e não tivesse gostado, eu não estaria aqui hoje. Porque o autoconhecimento nos permite, inclusive, dizer sim e dizer não
com sabedoria, né? E com responsabilidade, porque às vezes a gente escuta muito dizer assim, poxa, e eu sou uma, né? Gente, vamos aprender a dizer não. Se aquilo não te faz bem, diz não, né? Mas você tem que saber se de fato quer dizer não ou quer dizer sim, né? Então, o autoconhecimento, ele nos permite identificar dentro de nós os nossos limites e as nossas possibilidades. Se você tem 10 convites de lives, né, para fazer, mesmo gostando de lives, você, puxa vida, eu quero fazer as 10, mas não dá para fazer as 10 no mesmo dia, então você tem um limite, e aí é importante reconhecer esse limite, né, para que você não adoeça, né, para que a gente não adoeça. Eu gosto de trabalhar, mas eu sei o meu limite de trabalho, até onde eu posso ir, né? Então, se eu não reconhecer isso, se eu ignorar, se eu negar isso, eu vou estar negando minha própria essência, né? Eu costumo dizer que no estudo de temperamentos, né, a Francenilda é uma pessoa gulosa, né? Gulosa não no sentido de comer muito, mas a Fran é gulosa de trabalho, né? A Fran está o tempo todo em movimento, né? Observa, a Fran está o tempo todo em movimento. Se 3 horas da manhã, se eu entrar no Instagram, se eu entrar no WhatsApp, a Fran está lá, online, né? Então, veja bem, isso é ruim? Para mim porque eu não consigo seguir o temperamento da Fran. Eu sou mais para preguiçosa, né? Então, o que acontece? Eu conheço muito, eu admiro muito a Fran, né? Por essa energia que ela tem. Mas a energia dela é diferente da minha. E se eu não respeitar a minha, né? Se eu for querer fazer igual a Fran, eu vou adoecer, né? Por quê? Porque eu vou querer seguir um ritmo que não é o meu, não é isso? Então, o que que acontece? Eu já tenho uma energia, já não sou tão pilhada como ela. Eu tenho a minha energia, eu tenho o meu tempo e eu tenho a minha forma, a minha condição de trabalhar. E eu tenho que respeitar isso. Por isso é importante eu me conhecer, para eu saber, né? Do que de fato eu tenho que fazer, eu quero fazer e eu preciso fazer e até onde eu posso fazer. Então, o autoconhecimento nos permite isso. Então, e nesse processo a gente vai entendendo o quê? Que a energia da Fran me ajuda com a minha. Por quê? Porque enquanto ela está colocando na vida todo esse projeto dela de trabalhar, de trazer para a gente o projeto das mídias digitais, né? Nós estamos o quê? Utilizando a energia dela para manifestar a nossa também. E a minha energia, mesmo sendo mais devagar do que a dela, soma com ela, vai potencializando, né? E a gente vai se potencializando juntos. Então, Exatamente. olha só como é importante, como é maravilhoso essa energia. Como é maravilhoso a gente ter essa compreensão dos meus limites, né? Da capacidade do outro, da minha capacidade, e fazer uma junção disso, tá certo? Então, a Fran já entendeu. A Fran sabe que o nicho dela é mídia digital. Eu sei que a minha é autoconhecimento. E a gente está juntando para fazer uma live sobre os dois, né? Então, quem sabe futuramente vocês também, identificando o nicho, a gente já possa estar indo contribuir, né? A Keisa já está fazendo, as meninas também. Então, isso é importante porque essa identificação não é ninguém que vai dizer, a Fran é mentora. Exatamente. Mas eu tenho certeza que a Fran não vai dizer para cada um, faz isso. Tatá faz aquilo, né? Casey faz isso, Clícia. Então, ela não vai pontuar para cada um que cada um tem que fazer, né? Isso é uma busca interna, isso é uma autodescoberta, né? É uma descoberta íntima mesmo que cada uma tem. Então, gente, dentro do contexto das mídias digitais, quando a gente fala de autoconhecimento, o que é importante a gente observar? Só rapidinho, então, gente. Só me desculpem aí, mas esse negócio de acordar e ter que fazer maquiagem para ficar bonita na live, dá nisso. Aqui os olhos não estão aguentando, gente. Ai, gente, tá me Tô falando para vocês uma que a Fran tem irritação nos olhos. Tô dentro das 5 horas, gente, fazendo... Ai, ai. A minha não dá para passar um batom. Gente, então, identificar o quê? Identificar que
nas mídias digitais, comecem a se observar a partir de agora. Isso é um processo de autoconhecimento e não tem receita de bolo para autoconhecimento. Cada um vai desenvolver o seu conforme a sua característica. Eu sou mais, a minha energia é mais moderada. A da Fran é mais, né, pilhada, né? Então, observem qual é a sua energia, né? Quando você estiver olhando digital, comece a observar cada postagem que você vai lendo, o que você pensa sobre aquilo. Quando você vê uma postagem lá, uma meme, né? Um meme, uma historinha, o que você pensa sobre aquilo? Comece a refletir, né? O que você sente quando vê uma postagem? Você vai lá na página da Fran, tem uma postagem. O que você sente quando vê aquilo? Você vai lá na minha página, o que é que eu sinto quando eu vejo a postagem sobre autoconhecimento, né? E começa a observar fora também, na realidade, né, na vida. O que eu estou vendo aqui? O que eu não estou vendo? O que eu estou deixando passar? E começa a fazer uma relação de tudo isso com a vida íntima de cada um, né? Aquele conteúdo faz sentido para mim? Eu ainda preciso ficar vendo esse conteúdo? Esse conteúdo agrega alguma coisa? E uma coisa interessante, né, como terapeuta, é algo assim que eu sempre procuro identificar. Aquilo faz você se sentir bem? Porque, gente, muitas das angústias do mundo vêm de alguma coisa que a gente lê na internet, porque a gente acaba se identificando. Ah, e aconteceu lá na Inglaterra, fulano deixou a esposa e tal, não sei o quê, machucou os filhos. É triste, é. E a gente acaba se identificando com a história, e essa história causa uma dor na gente. E a gente, às vezes, não sabe de onde vem essa dor. Por quê? Porque a gente absorveu uma história que a gente viu na internet que a gente nem sabe se é verdade ou não, e essa dor fica na gente. Então, fica uma energia travada e a gente não sabe reconhecer de onde vem essa dor. Então, é importante que a gente comece a observar isso para não entrarmos em processos de angústias, síndrome do pânico, né? E a própria depressão. Tá bom? Nós já vivemos uma história muito triste, que é a história da pandemia, qual nós estamos vivendo aqui, e que tem trazido histórias de vida muito, e que tem trazido tragédias mesmo para todas as famílias. Então, eu acredito que isso já é uma história real que a gente vive e que precisa de uma reflexão, né? Que precisamos desenvolver a empatia, mas dentro de um processo de responsabilidade com o autocuidado, né? Então, observe o conteúdo para que a gente não receba uma historinha da internet, né, da vida de alguém, como se fosse nossa, e para a gente não sentir uma dor que não é nossa. Então, por isso é importante a autoobservação, né? Então, sempre que você observar um conteúdo, se você gostar, pergunta, por que eu gosto disso, né? Quando você vê algo que você não gosta, questiona. Isso é autoconhecimento, é autoquestionamento. Por que eu não gosto disso? Por que eu gosto, né? O que essa postagem pode significar para mim? Vocês estão aqui assistindo a live, né? É isso mesmo, Keise, afeta a nossa saúde mental. Então, vocês hoje estão acordados às 6 horas da manhã para assistir a live. Isso é muito legal, né? Aí eu pergunto para vocês, ou melhor, perguntem para vocês mesmos, né? E depois mesmo vocês obtenham a resposta. Por que vocês acordaram às 6 horas da manhã para assistir a live? Por que vocês estão aqui? O que esse conteúdo significa para vocês, né? O que eu estou falando faz sentido para vocês ou não, tá? Porque isso também faz parte do autoconhecimento. Tem gente que não quer se conhecer, prefere viver a ilusão da realidade que está lá fora do que a gente voltar para dentro, porque é doído, tá? Eu não vou negar, gente. Autoconhecimento é um processo dolorido, como eu falei, é um parto, né? E às vezes a gente Mas não quer, né? Fica, não, vai deixando de escanteio, vai escondendo para debaixo do tapete. A Keise falou, sou fã. A Keise é fã mesmo, gente. A Keise é fã. Toda Gente, feira se for 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, em qualquer horário, as coisas está com a gente. Isso é que é fã mesmo. Isso é legal. Obrigada, Keise. Então, gente, no contexto das mídias digitais, né? Trabalhe o autoconhecimento. Se vocês gostariam de postar, de começar a fazer postagem, de começar a trabalhar, né? Identifiquem aqueles conteúdos que vocês gostam. Foi assim que eu comecei. Eu comecei
observando o que eu mais gostava. Então, eu comecei, querendo ou não, gente, é que nem aquela frase, né? Nada se cria, tudo se transforma. Então, eu peguei conteúdos já criados, páginas já criadas, e comecei a observar. Como eu comecei a me identificar com essas páginas, eu comecei a ir montando o meu próprio perfil, né? Então, lendo, estudando, porque um conteúdo, se você quer trabalhar um conteúdo com responsabilidade, você tem que identificar, inclusive, a leitura que você gosta de fazer, né? Então, dentro do meu próprio estudo, eu comecei a identificar autores com os quais eu me identifiquei, certo? Então, para falar de espiritualidade e autoconhecimento, eu fui buscar autores que falam sobre isso, né? Então, a gente vai trazendo esses autores para a nossa vida. E, através desses autores, desse estudo, a gente vai montando o nosso próprio conhecimento, porque é assim que se constrói conhecimento. Se você vai construir o seu TCC, você tem que pegar os autores relativos àquele tema, certo? Então, para se construir, a gente tem que estudar aquele conteúdo de fato que faz sentido para a gente de acordo com o nosso tema, com o nosso perfil. Então, se você quer, comece a identificar o que você gostaria, é o que a Fran já colocou, na verdade, né? Comece a identificar teu nicho, né? Autoconhecimento, nós já falamos, é autoinvestigação. Não é o outro que vai dizer. Ninguém chegou para mim e disse, Silvia, tu tem que trabalhar com autoconhecimento. Foi um processo que eu demorei 3 anos para que ano passado, né, em 2020, eu de fato caiu a ficha. É autoconhecimento. Mas não foi algo, não caiu de paraquedas na minha cabeça. Foi um processo que eu já vinha estudando desde 2019, 2018 para 2019. Então, a gente vai percebendo que é uma construção íntima mesmo, né? E a gente vai identificar e vai começar a trabalhar dentro de um processo que está de acordo com o nosso projeto de vida, né? Então, vamos começar a identificar, quando a gente começa, no contexto das mídias digitais, a gente consegue fazer esse processo do autoconhecimento, por quê? Porque você vai se auto-observando, né? Vai se auto-questionando. Por que eu estou vendo isso? Isso faz sentido para mim? Ai, não, eu não quero ver isso. Aí você vai passando, até você vai encontrar algum post que faça sentido. Esse eu gostei, né? Então, observa os seguidores, né? Observa quem você segue, observa aquilo que você lê, né? Todos eles querem dizer, eles estão ali para dizer alguma coisa para a gente. Sempre, A gente só sempre. precisa parar e observar. A gente só precisa parar para observar, né? Então, esse processo de observação, gente, ele vem do íntimo, ele vem de dentro de mim para fora, né? O que eu sinto com aquilo está me dizendo alguma coisa, né? Então, o que eu percebo? Por que eu estou aqui? Por que eu gosto, né? E escutar, né? A gente precisa também adquirir o hábito da investigação, o hábito da observação e o hábito da escuta atenta, né? Escute a si mesmo, porque a gente não tem o hábito de nos escutar, né? É aquela vozinha que diz, não faz isso, não faz isso, não faz isso. A gente insiste, vai lá e faz e quebra a cara, né? Ou então alguém diz, faz isso, faz isso, faz isso. A gente não faz, né? E depois se arrepende. Então, é por isso que a gente diz que a sabedoria, ela junta a experiência do fazer, né? Eu preciso passar pela experiência, mesmo que a gente erre, nós vamos errar. Gente, eu já fiz muita besteira, né? E eu ainda continuo fazendo. Por quê? Porque faz parte do processo. A gente vai errando no caminho, mas para a gente acertar, a gente tem que começar, a gente tem que caminhar, né? Então, olha uma criança, quando a gente é bebê, a gente começa a dar os primeiros passinhos, vai caindo, levanta, e a gente aprende a andar. Então, toda habilidade, ela é desenvolvida, né? Ela é um processo nosso, ela está intrínseca da gente, né, do ser humano, a inteligência é desenvolvida. Se eu não estudar, eu posso ser um crânio em matemática, mas se eu não estudar, eu nunca vou desenvolver aquela inteligência que eu tenho. Então, a habilidade, ela é desenvolvida, tá? Se vocês observarem minha página, vai lá na primeira postagem e observa a última. Mas não vá rir de mim, por favor. Porque você vai vendo como a gente vai mudando.
Isso é Exato, importante, né? Porque a exato. gente vai. Autoconhecimento, só repetindo, autoconhecimento implica em observação, né, em autoobservação, em autoquestionamento, em autoescuta. Escute a Uhum. si mesmo. E observe a partir de agora. Depois a criança já corre e pula. É isso mesmo. Então, hoje, tipo assim, antigamente, quando eu tinha que fazer live, eu nem dormia. Hoje eu já acordei em cima da hora, gente. Então, já não estou nem aí. Já é tão natural. A habilidade já se tornou natural. Que eu posso até estar falando besteira, eu posso até estar rindo, eu posso estar. Mas assim, já é natural. Então, esta é quem eu sou, entendeu? Eu não estou mostrando, falando para vocês algo que eu não vivo. Esta sou eu. Então, eu já chego aqui naturalmente. A minha voz treme um pouco, mas se ela não tremer, não seria eu, né? Por quê? Porque a gente ainda fica nervosa, a gente ainda fica ansiosa, mas a gente supera, a gente vai superando a ansiedade, a gente vai superando o nervoso, por quê? Porque a gente vai percebendo que a gente já tem uma habilidade e com esse processo do desenvolvimento, bom dia, acho que é a Esté. Bom dia, Esté, seja bem-vinda, amorzinho. Então a gente vai desenvolvendo, quando a gente desenvolve a habilidade, bate a segurança, né? Então, a gente já fica mais seguro, inclusive, para fazer as coisas, tá certo? Então, gente, autoconhecimento e mídias digitais, né? Comece a se questionar o que eu faço nas mídias, qual a utilidade, né, das mídias digitais para mim, né? Eu uso a mídia digital para obter conhecimento ou só para diversão, né? Ou só para saber da vida dos outros? Por que eu uso as mídias? Qual o significado? Qual a utilidade delas para mim? Né? Qual é o significado disso para a minha vida? Isso me faz bem? Né? O que eu gosto de ver? Então, esses questionamentos foi o que eu comecei a fazer quando eu comecei a entrar nas mídias. Né? O que eu gosto de ver? O que eu gosto de acompanhar? O que eu gosto de saber das mídias? Né? Porque hoje eu uso as mídias para estudar também. Né? Então, Exatamente. a gente vai obtendo conhecimento com as leituras que a gente vai fazendo, das páginas que nós estamos seguindo, porque a gente vai seguindo pessoas que têm responsabilidade no que faz, e isso nos dá uma segurança também no próprio processo do estudo, da construção de conhecimento, né? Então, o que eu estou aprendendo com as mídias digitais? Isso eu sempre me perguntava, o que eu estou aprendendo com essa página que eu estou lendo, com esse meu seguidor, com quem eu estou seguindo, né? Então, observa os sentimentos, né? Do que você está vendo quando você vê, né? Porque isso me faz bem, isso é bom, isso não é bom. Como eu me sinto quando eu fecho as mídias? Eu me sinto como se eu tivesse perdido tempo ou como se eu tivesse agregado alguma coisa à minha vida, né? À minha vida pessoal e, consequentemente, profissional, tá? Então, é, o que que eu comecei, qual foi um outro questionamento que eu fiz quando a gente fala de autoconhecimento, né? E quando eu comecei a criar, a postar, né? Isso vai ser bom? O que vai acontecer de ruim se eu não postar? E o que vai acontecer de bom se eu postar, né? E esse tipo de pergunta a gente faz pensando na gente, o que vai acontecer de ruim para mim, né? O que vai acontecer de bom para mim, né? E então, quem me segue, quem me acompanha, sabe que eu tenho, como a Fran já colocou, né? Eu acabei convidando uma amiga para fazer um outro canal para falar de autoconhecimento e espiritualidade, que é nas trilhas do ser. E toda sexta-feira nós fazemos live para falar sobre esses temas, né? São temas diversos, mas que envolvem autoconhecimento e espiritualidade. Então, eu fiquei pensando, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Então, quando a gente vai desenvolvendo aquela vontade, aquele desejo vai se tornando assim, parece que ele vai subindo e ele vai te dominando e você sente a necessidade de fazer alguma coisa. E o mais interessante é que quando a gente se descobre, a gente descobre a nossa essência. E essa essência tem muito a ver, aí eu vou usar a Fran como exemplo, né? É isso mesmo, Keis, obrigada, amor. Quando a gente se descobre, a gente descobre nossa própria essência. E na essência,
a gente vai encontrar o porquê que eu estou aqui na vida, né? Então, quando eu pensei em falar sobre autoconhecimento, eu comecei a desenvolver o autoconhecimento para mim, né? Ah, eu quero me conhecer. E quando eu me conheci, quando eu descobri que eu queria falar sobre autoconhecimento, eu percebi o seguinte, é um conhecimento, né, que não deve ficar isso para a vida. E o que que eu fiz? Aí eu comecei a trabalhar com a Fran, né, Fran? E depois a gente criou uma série, Foi. os caminhos do autoconhecimento, e Foi. depois nós E não voltamos montamos, mais, não fizemos mais nenhuma, né? mas ainda está nos nossos projetos, né? É, É, exatamente. e aí hoje nós temos a Nas Trilhas do Ser, que é uma página que eu tenho com a Ligiane, né? E nós falamos sobre autoconhecimento e espiritualidade. Por quê? Porque a minha necessidade de me autoconhecer fez eu perceber que eu preciso, que eu tenho uma essência. E a minha essência é o que me torna essencial na vida. Se eu sou essencial, eu preciso o quê? Colocar essa minha essência para os outros. Então, eu não vou ficar com esse conhecimento só para mim. O que eu aprendo, eu vou passar para outras pessoas. Então, por isso a gente está falando, por isso que eu estou aqui com vocês, né? Por isso que a Fran, me corrige, Fran, se eu estiver errada. Por isso que a Fran está aqui nessa página falando sobre mídias digitais. Por quê? Porque foi uma necessidade dela. Ela desenvolveu para ela, pela essência, pela importância que ela tem na vida, ela desenvolveu o seguinte, agora eu vou colocar isso no mundo, porque o mundo também precisa saber, né, da importância das mídias digitais. Então, o autoconhecimento, ele nos favorece isso. A gente se reconhecer, e se reconhecer é essencial na vida de alguém, né? Então, se vocês estão aqui hoje, falar sobre autoconhecimento, é porque falar sobre autoconhecimento é importante, é porque saber sobre mídias digitais é importante. Se isso é importante para vocês, olha como eu e a Fran somos essenciais na vida. Porque o nosso trabalho está levando para vocês algum conhecimento, né? Um relativo conhecimento, eu estou falando de uma forma bem ampla, né? Então, observem como isso é importante, como eu me conhecer favorece, né, eu colocar na sociedade um conteúdo, informação, né, que as pessoas precisam. Olha o trabalho maravilhoso da Fran. Se não fosse a Fran, não teria possibilidade de eu estar aqui falando com vocês. Então, a importância do autoconhecimento nas mídias digitais, na vida mesmo, na profissão, no lado pessoal, faz com que a gente descubra a nossa essência, o nosso projeto de vida. E nenhum projeto de vida, mesmo que o meu projeto de vida, o projeto de vida da Fran, da Keise, da Thalita, da Rutinha, da Clícia, né? Ele só vai ter importância se ele atingir a sociedade, se ele atingir as pessoas. Porque, mesmo nós sendo seres individuais, únicos, nós somos essenciais. Nós somos, imagina uma rede de pescar, onde cada nozinho, como se cada nozinho fosse um de nós. Entendeu? A rede só é formada, só é construída com nós. Então, se nós somos os nós estamos unidos, entendeu? Então, a minha essência, junto com a da Fran, junto com cada um de vocês, o Lauro que entrou agora, seja bem-vindo, Lauro. Cada um de nós somos essenciais, né? Então, é por isso que é importante, né? Eu vejo a Keise falando sobre saúde mental, olha, está levando informação, né? As meninas que fazem a live, eu já vi a Thalita, já vi o trabalho de vocês, eu sempre acompanho, né? Eu vejo a Fran postando, eu vou lá acompanhar, que eu tenho saudade de vocês. Aí eu fico lá fuçando, eu vou ver o que essas meninas estão fazendo, né? Então, a gente percebe o que? A importância do trabalho de cada um de vocês. Nós levamos informação. Quantas pessoas estão aí fora sem informação nenhuma, né? Tem gente que, inclusive, não usa máscara porque não sabe nem o que está acontecendo, porque não tem informação do que é uma pandemia, não sabe. E, às vezes, não é por mal, é porque não tem informação mesmo, tá entendendo? Então, olha a importância de divulgar o conhecimento que a gente vai absorvendo na vida. O conhecimento, ele é para ser divulgado, né? Mas a gente só vai fazer isso com responsabilidade se a gente fizer um trabalho de autoconhecimento, né? Então, gente, eu passei por esse processo, eu comecei a perguntar o que vai acontecer de ruim se eu não fizer. Para mim, vai ser ruim porque eu vou ficar muito mal.
porque eu tenho um conhecimento e eu preciso passar. Vai ser ruim para alguém? Pode ser ruim para alguém que não gosta de falar de autoconhecimento, mas aí eu pensei, vai ser bom para quem busca autoconhecimento. Então eu comecei a fazer, né? Então, o que pode acontecer de bom se eu publicar? Alguém pode dizer assim: "Ah, eu não gostei dessa página". Se tu não gostou, não assiste, né? Mas aí alguém vai dizer: "Ah, eu adorei essa página, então eu vou seguir". Então segue. Então, é como a Fran sempre coloca, nós vamos trazer pessoas para a gente que estão interessadas em autoconhecimento, que estão interessadas em mídias digitais, né? Se a pessoa não quer, a gente não pode forçar, né? Então, é aquilo, é respeitar o tempo, é respeitar a condição de cada um, né? Então, a gente sempre pergunta, né? E o mais interessante, gente, é que na época, quando eu comecei a trabalhar, sempre, aí vem de novo aquelas vozes, né? E essas vozes, Fran, eu não sei se o teu tempo, mano, você já passou, acho que deve estar para terminar, né? Estamos, E as vozes, estamos tá, gente? a qualquer momento o Instagram pode derrubar a gente. Já vou fechar, já vou fechar. Tá. Então, como nós falamos agora há pouco da escuta, né? A escuta atenta. Escutar atentamente é escutar as crenças que nós temos, tá? Nós fomos criados, algumas vezes, sob padrões, né? Sobre crenças que nos limitam. Ah, fulano, não faz isso porque tu não pode. Silvia, não faz isso porque tu é assim. Silvia, para com isso. Então, a gente foi criado dessa forma. Só que hoje nós somos adultos e nós podemos sim nos observar e perceber que aquilo que foi dito lá na minha infância não era verdade. Pode ter sido falado, mas não por mal, né? Mas hoje eu consigo perceber, não, eu posso fazer sim. Então, escutar atentamente é alguém te dizer assim: Silva, não faz isso. Aí eu vou questionar essa voz. Por que eu não posso fazer? O que me impede de fazer? Eu sou capaz de fazer. Então, se eu me conheço, eu vou questionar essa voz. Não, eu vou fazer porque se eu errar, eu errei. Tá errado, é que nem aquilo, né? Errei, tá errado, não erro mais. Mas eu vou fazer, porque eu acho que eu consigo, né? Gente, e o melhor de tudo é que quando a gente faz, a gente descobre que pode fazer muito mais e a gente não para mais, né? A gente, Exatamente. a gente vai fazendo e a coisa vai Vai sem surgindo e você freio. quer, já, já não tem mais freio, você já aperta e vai embora. E é isso que é importante, tá bom? Então, é a questão do autorrespeito mesmo, que é isso. Quando a gente começa a se respeitar, né, aí a gente vai se observando mais e vai fazendo de acordo com o nosso, com a nossa própria personalidade. Por isso é importante a gente se conhecer, tá bom? Então, gente, se eu me conheço, eu sei do que eu sou capaz, né? Ah, então, a gente se joga na vida. A questão é se jogar mesmo, é fazer. É a Vai, experiência. A gente vai com medo mesmo. vai com medo mesmo, tá bom? Então, comecem a se observar. Obrigada, Elaine. Comecem a se observar e anotem, né, os medos. Qual é o medo que eu tenho de postar? Aí você conversa com esse medo, né? Por que tu tá aqui? O que tu quer de mim? Por que tu tá dizendo que eu não vou conseguir, né? Então, quando a gente conversa, não diz que a comunicação é a base dos relacionamentos, então a gente tem que conversar com a gente mesmo, com as nossas crenças, né? Para identificar o que a gente quer, o que a gente gosta, tá bom? Então, eu vou encerrar, tem muita coisa a gente para falar, mas o nosso tempo é tão pouquinho, né? Eu vou encerrar com uma frase do Augusto Cury que eu adoro, né? Ele diz assim, deixa eu ler: nunca seja escravo dos padrões que plantaram em você, tá bom? Então, nós temos padrões. Esses padrões são limitantes, né? Então, muitos deles nos limitam e não nos permite fazer o que a gente acreditava. Eu tinha alguns padrões que eu precisei quebrar. Eu tinha alguns paradigmas que eu precisei jogar fora. Por quê? Porque eles foram construídos em uma realidade passada. Aquela realidade passada já não existe mais. A minha condição hoje é outra. Hoje eu sei que eu posso, né? Eu sei o que eu posso, eu sei o que eu não posso, eu sei o que eu consigo e eu sei o que eu não consigo. Então, se eu sei o que eu consigo, eu vou trabalhar em cima disso.
tá bom? Então, observem seus padrões, observem o que vocês gostam, o que vocês querem, o que traz felicidade, o que traz paz na alma. Hoje eu confesso para vocês, eu sou uma pessoa realizada. Por quê? Porque eu faço o que eu quero, eu faço o que eu gosto. É a borboletinha, Keisa, é isso mesmo. Eu já fui uma lagartixa, hoje eu estou me achando uma borboleta, igualzinha essa daí, azulzinha. Tá bom, gente? Então, era esse recadinho que eu queria deixar para vocês. Fran, Como sempre, a gente aprendendo muito. E é interessante que a cada bate-papo sobre o autoconhecimento nos ajuda, nos leva a algumas reflexões. E aí, tu falaste do Augusto Cury, e eu lembro muito do apóstolo Paulo, que diz assim, que nós não podemos deixar com que as coisas deste mundo nos ingessem, né? Traduzindo para a nossa realidade. Mas que a gente possa nos renovar todos os dias, e a renovação sempre pela nossa mente, ou seja, pelo conhecimento. E que nós possamos aprender que os paradigmas, os padrões, eles precisam ser rompidos. Porque nós vivemos uma tecnocracia, né? Nós vivemos como é que a gente chama? Uma prisão tecnocrática. E aí, por isso o autoconhecimento, para a gente saber até que ponto vai infringir as nossas verdades, os nossos princípios. E essa caminhada do autoconhecimento, ela é uma tarefa árdua, né? E tu ficaste lembrando daquele momento que a gente precisou, em 2012, 2013, né, iniciar no EAD, e a Silvia foi mais corajosa do que eu, gente. Porque eu bati o pé, disse que eu não ia fazer, eu chorei também, mas dizendo que eu não ia fazer, e não fiz. Porque naquele momento não fazia sentido para mim, eu não acreditava. Então, assim, são crenças que você vai superando, você vai rompendo. Então, aí passou acho que uns 4 anos eu ali, resistindo, e dizia que não, minha coordenadora ficava louca, porque daqui a pouco tu vai ter que fazer. Eu digo, eu não vou fazer. Me tira desse negócio até. Então eu adiei o máximo que eu pude, né? Mas depois não teve jeito, a gente acaba tendo que ir. Bom, vamos lá, tá bom, vamos lá nesse negócio, vou aprender. E eu sempre encaro como aprendizado. Então, tudo que me desafia, eu vou lá e encaro. Mas, gente, foi uma coisa que eu disse não até onde eu pude. No geral, eu sempre, quando me desafio com alguma coisa, eu digo assim, não, eu vou fazer. Mas por quê? Eu olho para o processo de aprendizagem, né? Então, tudo aquilo que eu não sei fazer, que alguém coloca na minha mão, eu vou lá só para aprender. Mas isso foi algo que eu não encarei. É, isso foi algo que eu não encarei de início, né? A Silvia iniciou, né? E eu costumo dizer que ela ainda começou primeiro do que eu, nessa parte de gravação, etc e tal. Mas isso é processo de descobrimento. A Elaine destacou. A Elaine vai ser a nossa convidada do dia 20, viu, gente? Fica ligado também que ela vai estar aqui conosco. E a Ruth, né, trazendo alguns pontos interessantes. E exatamente trabalhar nessa perspectiva de olhar para dentro de si, né? Então, eu sempre destaco. Quando você acredita naquilo que você está fazendo, mas acima de tudo acredita em você, você não ouve as vozes que te levam para desistir. Você olha, fica mais atenta para a tua volta e tudo aquilo que te afasta do teu projeto, você começa também a se distanciar, porque vai ter momentos que nós precisaremos fazer isso. Aquilo que te afasta do teu propósito, aquilo que te afasta do teu objetivo, das tuas metas, né? Faz ficar longe de você. É difícil? Não é tarefa fácil, mas é uma possibilidade. Então, gente, falar de autoconhecimento e mídias digitais exatamente nos desperta para refletir sobre o que é possível, o que não é. Eu sempre pontuo que estar no mundo da internet não se trata só de um negócio, se trata da forma como você quer trazer a sua mensagem. Tem pessoas que estão no digital que não querem monetizar, que não querem utilizar as mídias digitais como estratégia de um negócio, mas querem transmitir a sua mensagem. Então, que seja. O importante é ter clareza do seu posicionamento. Então, se posicionar descobrir, por exemplo, que você gosta de falar sobre autoconhecimento, né? A Silvia se identificou, definiu o nicho dela para falar sobre autoconhecimento. Tem aí hoje uma parceira, que é a Lidiane, que vai... que compartilha toda sexta-feira, né,
esse debate. Nós iniciamos a nossa série nas trilhas do autoconhecimento também, que era todo domingo. A gente deu uma suspendida, né, por outras situações, mas a gente está aí no nosso projeto em retornar. Então, essa foi uma dificuldade inicial e, com toda certeza, quando nós passamos a nos autoconhecer, ter autorresponsabilidade, autorrespeito sobre quem nós somos, isso não nos atinge quando somos criticados nas mídias digitais, quando nós queremos postar algo, mas paramos e ficamos ouvindo aquela voz. Você vai postar isso, você vai receber crítica, então você já não ouve mais essa voz, você vai lá e faz o seu trabalho. E aí eu até costumo dizer, para quem está iniciando, para não ficar com medo, para não se desesperar e não querer sair, o que é possível fazer? Quando você fizer um stories, não olha, publica e sai de lá, porque se você fica olhando, você fica naquela autocrítica, e aí você vai lá exatamente, não fica olhando muitas redes. Se você decidiu que você vai falar sobre saúde mental, que é o nicho da Casey, fala de saúde mental, mas não procura outras redes, aquelas que você está aprendendo, tudo bem, mas não se compara com quem já tem uma caminhada de 10 anos, porque a gente tem essa mania de nos comparar com quem já está aí trilhando. E eu até dizia ontem na live com as meninas, da Tamis, eu dizia assim, quando você iniciar, pensa o seguinte, eu não vou falar para mestres e doutores, eu vou falar para quem não conhece. Então foca em quem não conhece, porque quando você pensa na pessoa, na tua persona, né, para quem você vai direcionar o teu conteúdo, aí sim, você tem a possibilidade do teu crescimento, do crescimento da tua audiência e do crescimento da tua persona. Então, quando você foca no sujeito, né, e aí isso o serviço social faz muito bem, quando você foca no sujeito, você tem condição de desbravar de forma muito mais assertiva e sem o medo do julgamento. Então, e eu digo isso porque eu já fiz isso, eu já quis me paralisar porque eu ficava olhando, ai, fulano já está mais tempo, ciclano sabe melhor, tem mais conteúdo do que eu. E aí foi quando eu parei e pensei, não, eu vou falar diretamente com quem não sabe. Então foi quando eu destravei mais, consegui fazer melhor os vídeos, eu já consegui, eu já perdi um pouquinho a conta das lives. No início dava para contar 2, 3 lives, agora já tem um pouquinho mais, né, já tem um pouco mais de vídeo no canal do YouTube, então já aceito com mais facilidade os convites para participar de lives, então isso vai te possibilitando o crescimento. Então, esse tema de hoje é o tema da primeira convidada e eu acredito, né, que essa live de hoje nos dá o direcionamento para as próximas. Nós temos live até o dia 22, todos os dias, e nós teremos algumas em outros horários porque a gente não conseguiu fechar a agenda. Então, talvez a gente faça algumas em outros horários, eu só estou confirmando, mas até o dia 22 nós estaremos aqui na nossa jornada do posicionamento digital, trazendo aqui esse aprendizado, entendendo que posicionamento digital é a forma como você se coloca, é a tua marca. Quando se falar do nome da Silvia Bezerra, né, as pessoas vão conectar de forma direta, autoconhecimento nas mídias sociais. Quando falar falar o nome da Casey, então automaticamente as pessoas vão saber, a Casey fala de saúde mental. Então que nós possamos nos posicionar, né, de forma clara e fale inicialmente com um único público, porque você vai gerando autoridade, você vai gerando relevância para o seu trabalho e a tua própria identidade. Com o tempo, pela nossa própria formação, que é genérica, nós temos muitas outras competências, depois disso, o que acontece? Você tem a possibilidade, né, de ir ampliando o teu leque de conteúdo, mas inicialmente foca em algo que você precisa trazer de forma muito mais assertiva, muito mais sistemática, para você gerar essa referência a sua autoridade e com isso, consequentemente, você traz a sua identidade e você constrói a sua marca. É aquilo que a gente chama de brand. Gente, tem uma pessoa aqui chatinha, né, dessas coisas de cartão. Então, à medida que você vai construindo a sua marca, você vai entendendo também o que é o brand, né? O brand pessoal, que é a construção de uma marca, a construção da sua marca pessoal. Então, essa é uma questão
questão que eu queria trazer. E, pessoal, a gente vai encerrando por aqui, tá? Bom dia a todos. Ô, Natividade, cria a frase que gosta do olho no olho. É exatamente. Ô, que saudade, Nath. Muito bom, muito bom. Ai, cadê? Minha amiga querida, parabéns pelas informações. Não faço stories porque sou muito crítica comigo. Fico vendo, revendo. No início eu fazia de madrugada só para testar. Algumas eu deletava, outras eu colocava. Depois eu mesma chegava no horário da manhã que eu sabia que era o horário que o pessoal ia acordar para ver os stories. Eu tirava os stories. Então, assim, eu fui destravando aos poucos. Mas por que, Nath? Olha o que a Silvia disse, a gente olha muito para o outro. Essa nossa autocrítica é porque a gente não está aceitando que nós somos competentes. Então, você é uma mulher guerreira, competente, brilhante, que eu admiro muito. Então, acredite. E não olha. No início, é melhor não olhar. Tem vídeos que eu gravei lá atrás, gente, que eu até hoje não tive coragem de olhar. Tá lá. Eu ainda não deletei, que é para registrar a história, para vocês verem a catástrofe que é, do início até hoje. Mas a gente vai aperfeiçoando. E é por isso que eu sempre digo, comece hoje, comece já, porque você aperfeiçoa na caminhada. Vai mesmo com medo, porque do contrário você vai ficar todo o tempo esperando, aí passa ano, e aí você vai ficando para trás. Mas, meu povo, muito obrigada pela companhia desta manhã, que foi maravilhosa. Cadê aqui? Gente, quero mandar um beijo para o Luiz Carlos, meus irmãos que entraram agora, né? Olha, que Um abraço legal! bem apertado. Então pronto, só tá vendo se tem alguma pergunta aqui, mas só a gente já conseguiu acompanhar aí, né? Não aparece nada para mim. Tá bom. Então deixa eu só ver se tem alguma pergunta, acho que não, mas a gente já também extrapolou, eu estava acompanhando, só elogios, né, aqui dos colegas. Aí só para ver aqui rapidinho. A Elaine, que também vai ser a nossa convidada, ela diz assim, autoconhecimento desperta, autorrespeito, autodescobrimento, a Casey pontua. Então é isso, minha gente. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada, Silvia, pela disponibilidade em sempre estar conosco. E eu vou deixar a live salva, porque o objetivo nosso é despertar. E como eu sempre coloco na internet, né? No mundo das mídias digitais hoje, na produção de conteúdo, que é marketing de conteúdo, a lógica é 70-30, ou seja, 70% de conteúdo, e 30% é o que a gente de fato vende. Então, a gente quer aqui compartilhar esse saber, compartilhar esse aprendizado com vocês. Então, você que assistiu depois, vou deixar um recadinho para você, não deixe de comentar, de fazer o comentário de qual foi o seu principal insight de hoje, seu principal aprendizado. E você que está aqui também não deixe de comentar, porque você sabe que isso é importante para o algoritmo, para o nosso crescimento nas redes sociais. Então, beijo para vocês, bom dia e faça o seu dia excepcional. Fechou? Isso, dia abençoado para todos. Valeu, Fran. Beijo, tchau.